Pontal em Foco. Informações em tempo real. Bom dia, internautas do Pontal em Foco. Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo feita pelo Facebook, onde resolvemos trazer o então secretário de Desenvolvimento Social do município de Ituiutaba para bater um papo com a gente a respeito dos novos residenciais, que é o principal tema agora do momento. As pessoas estão perguntando e a gente, como um veículo com responsabilidade social, resolveu trazer o secretário aqui para poder bater um papo e falar com vocês a respeito desses novos residenciais. Se vai entregar, quanto tempo vai demorar, se já existe essa expectativa, se não existe, se vai ter uma reunião, enfim, a gente precisa passar para vocês de forma exclusiva como que está o andamento desses residenciais. Renato, obrigado por ter aceitado vir aqui bater um papo com a gente. Eu que agradeço a você pela oportunidade, quero cumprimentar a todos os internautas e dizer a vocês que estou à disposição de todos para qualquer esclarecimento. Perfeito. Pedir para que vocês aí dos novos residenciais, se quiserem encaminhar perguntas, dúvidas, estamos aqui para isso. São 2 residenciais, se eu não me engano, que estão pendentes aí da entrega. Isso gera toda uma repercussão, isso já tem mais de ano que está gerando essa repercussão. Quais são as informações que você tem sobre isso, Renato? Olha, na verdade não são muitas não, para te ser sincero. Nós assumimos a secretaria menos de 20 dias, né? E eu procurei me informar a respeito dessas casas, inclusive a pedido do prefeito, né? Que seria de urgência a entrega dessas casas, porque muita gente está procurando. E é claro, as pessoas que fez a inscrição, foram selecionadas, pessoas, né, que a gente acredita que é quem precisa, que paga aluguel e precisa da sua casinha. Então, a administração anterior não preocupou muito em resolver esse problema, não. A única coisa que ela preocupou foi em colocar e deixar os nomes, as famílias selecionadas, né? Para que essas casinhas aí, na verdade, essas casinhas que seriam entregues o ano passado, né? E não pôde porque a empresa responsável me parece que quebrou, né? Eu fico meio sem entender, né? Como que quebra, sendo que está 90% das casas quase que concluída a obra. Então, assim, quando eu assumi a secretaria, a primeira coisa que eu fiz é entrar em contato com a Caixa Econômica. E eu não tive nenhuma resposta. A informação era que o gerente estava de férias, e realmente estava. Que ele voltaria na terça-feira, como voltou terça-feira, e conseguiu contato com ele, o pessoal da habitação, e a informação que a gente teve que aqui em Ituiutaba ninguém sabia de nada, tá certo? Ninguém sabia sobre essas casas. Me passaram um contato de Uberlândia, do senhor Paulo, né, que poderia falar sobre essas casas, e eu entrei em contato, eu pessoalmente liguei para o senhor Paulo, ele falou também não sei. Então me passou para uma outra pessoa, o senhor Ângelo, né, e consegui agendar com o senhor Ângelo no dia 27, semana que vem, em Uberlândia, às 10h30 da manhã, para saber sobre como que está o problema aqui do Nova Ituiutaba 2 e do Nova Ituiutaba 4. O Nova Ituiutaba 2 são 361 casas e o Nova Ituiutaba 4, 439 casas, um total de 800 casas. O que eu recebi foi uma relação de nomes, né, de que as famílias tinham sido selecionadas, realmente foi mesmo, os contratos já tinham sido assinados, então só estava aí esperando para poder ser entregue os 2 residenciais. Então, o que a gente precisa de fazer, que é uma determinação do prefeito, é correr atrás para a gente poder resolver esse problema. O que as pessoas precisam entender é que nós assumimos tem 20 dias, né? E esse conjunto aí era para ser entregue junto com os outros 2 Nova Ituiutaba. É isso que há mais de ano foi entregue para a população. Então, por que não entregou junto? Qual que foi o problema? Então, a gente precisa de ver, né? Me parece que a empresa é de Uberlândia também, inclusive de político, né? A gente vai averiguar tudo isso aí, o porquê que quebrou, tá certo? Por que não foi entregue, por que não cumpriu o prazo. Esses bairros, então, estão incompletos? Incompletos. Eu marquei uma visita hoje às 13 horas para mim poder ir lá
olhar lá, ver pessoalmente lá como que está a situação, tá certo? Porque a informação que eu tenho está 90%, falta só algumas coisas para poder entregar. Então eu vou lá verificar. Essa semana eu recebi uma ligação que alguém tinha colocado fogo na fiação. Eu preciso de ver se tem alguma segurança, alguém está fazendo essa segurança lá, porque não foi passado nada para nós, nada. O que foi entregue, deixado lá, foi uma lista dessas pessoas que foram selecionadas. E como eu disse, eu procurei a caixa daqui, ninguém sabia de nada. Então eu irei até a cidade de Uberlândia para poder reunir com o senhor Ângelo, para que eu possa saber mais informações. E como é lá, a regional da Caixa é Uberlândia, e a gente vê o que pode ser feito. Mas nós estamos empenhados. Eu, o prefeito, inclusive o prefeito, antes de tomar posse, esteve em Uberlândia, conversou sobre essas casas, tem o projeto que é o pós-habitação. Esse projeto pós-habitação tem que ser feito, deveria ter feito nos outros conjuntos, não foi feito, tá certo? Então a gente sabe que tem muita casa fechada, nós sabemos que tem muita gente que foi beneficiado e não precisava de casa, tá certo? Nós temos, por exemplo, o problema do Tupã 2, que é um conjunto que tem que essas casas são cedidas, as pessoas não pagam por essa casa. Então foram 84 famílias selecionadas, inclusive essa semana eu coloquei uma família lá, que estava precisando muito. Veja bem, essa família, Adelino, ela ficou 2 anos e meio indo até a secretaria. É família que estava em situação de risco, Uma jovem de 27 anos, com um problema sério de saúde, usando fralda, tá certo? Com uma criança que tem uma doença grave, tá certo? De 4 anos de idade. Eu fui até a casa dela e me chamou a atenção porque o rapaz falou, desocupou uma casa, então a gente precisa selecionar uma família. Eu falei, vamos ver quem mais precisa. E tem o caso da senhora Adelaide também, que o pessoal lá do Interação, que está acompanhando o caso dela, está acompanhando agora, o pessoal do grupo Nova Itiutaba, pelo WhatsApp, que eu faço parte do grupo também, deve estar acompanhando aí, querendo saber o caso da dona Adelaide. Só para a gente informar, o caso da dona Adelaide a gente está fazendo de tudo. Eu estive lá com o ex-vereador o Anderson Rodrigues, me levou, eu conheço a dona Adelaide foi minha vizinha, conheço os filhos dela, tá certo? Realmente ela está numa situação de risco, a dona Adelaide. Só que a prioridade naquele momento, o Adelino, foi essa moça de 27 anos com a criança que se alimenta por sono. Eu cheguei na casa dessa família, escorpião estava para todo lugar. Ela morava numa casa alugada, vive do benefício da criança. Ela está usando fralda porque ela está muito doente, tá certo? Então, uma situação de risco mesmo. Então, a prioridade, até para o pessoal entender, por que o problema da dona Adelaide não foi resolvido? Eu tinha aquela casinha, mas a prioridade era aquela senhora com aquela criança. Deficiência. Então, assim, até muita gente conhece, quem quiser ir ver de perto. A dona Adelaide está numa situação de risco? Ela está sim. Nós vamos resolver o problema dela, tá certo? Nem que eu tenha que alugar uma casa e colocar ela provisória, tá certo? Mas eu vou resolver o problema da dona Adelaide. Então, só para o pessoal entender, que está aí, querendo uma resposta, querendo ajudar a dona Adelaide, ela mora lá, fui lá novamente, o filho dela, Adriano, eu até conheço muito ele, trabalhou comigo em um projeto social da prefeitura, então a gente sabe estar por dentro lá. Agora, o que me chama a atenção, eu conversando agora com a sua jornalista, e algumas questões aqui, e a gente discutia sobre esse problema de ter feito a casa de lá, fora da cidade, que hoje a gente está tendo esses outros problemas também, que é a falta de transporte público, que é o problema do PSF, é o transporte escolar. Então, quer dizer, e o que a gente vê também? Que essas famílias que estão em situação de risco, ela não foi beneficiada. Na minha opinião, se Itiutaba naquele momento, que foi contemplado com X casas, então o que tinha que ser feito? Primeiro, pedir à equipe da Secretaria Social para poder visitar essas famílias, fazer um levantamento das famílias que estão em situação de risco, como a dona Adelaide. Ela já deveria ter saído de lá. Foram 7.000 casas populares. Então você teria que ter feito aquele levantamento,
feito. Quantas famílias estão em situação de risco? A dona Adelaide, esse outro caso que eu falei, outros casos também. Então a gente vai pegar 3 mil casas, não é? Então a gente vai tirar lá X casas, tirar essas famílias que estão em situação de risco, incluir ela dentro do cadastro, do programa, e o resto que sobrar, você abre a inscrição e coloca para as pessoas que precisam. Então isso não foi feito. Nós vamos fazer. Inclusive essas 800 casas aqui, né, se tiver algum caso de algum problema no cadastro, de alguma desistência que é difícil, mas um caso ou outro, a gente vai resolver a situação das famílias que estão aí em situação de risco. A nossa prioridade é essas famílias que estão em situação de risco. Isso não foi feito. Perfeito. Renato, você falou agora há pouco a gente estava falando sobre os novos residenciais, e você falou que 90% dessas obras já foram concluídas, mas 10% não. O que não foi concluído? Então, nós não sabemos. Por isso que eu marquei essa visita hoje, porque quem tinha que me passar essa informação era a secretaria, ter deixado porque um relatório, teve um processo de transição, teve todo isso. Na transição não foi feito nem falado nada disso, sobre as casas populares. A informação que tinha é que falta terminar e que teria que entregar. Isso nós sabemos, né, que tem que entregar. Então, isso é interesse da prefeitura. Inclusive, o prefeito Fued ontem me cobrou novamente. Eu estive ontem na cidade de Barreto com o vereador André Vilela, até vendo sobre uma casa de apoio lá, porque a secretaria tem que acompanhar. Muito conhecida. Exatamente. Não funciona mais. Não funciona mais. Foi uma perseguição política que o vereador André Vilela teve, né, mas isso passou. O prefeito Fued tem esse compromisso de voltar a essa casa, de ajudar, né, porque as pessoas precisam. Então, a gente conversava naquele momento sobre essas coisas também. Então, o que acontece? O prefeito, ontem eu passando esse relatório da visita em Barretos, ele me cobrou, e a casa popular, as casinhas? Eu falei, eu já marquei, prefeito, em Uberlândia, para a gente poder ir lá trazer essa informação. Então, o compromisso que eu faço para todos, que tudo aquilo, né, o que precisar nós vamos fazer. A nossa equipe está empenhada, tá certo? É prioridade para nós, é interesse do prefeito, é interesse da prefeitura, a gente resolver esse problema. E todos esses casos aí, família que estiver em situação de risco, eu gostaria, não só pelo Facebook, né, eu sempre acompanho tudo, acompanho o caso da dona Adelaide pelo Interação, que eu participo também, estou sempre ligado às redes sociais, mas me procura na secretaria. A gente está ali para poder resolver. Eu chego todos os dias, Adelino, às 10 para as 8, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, tá certo? E procuro atender todo mundo, porque essas famílias são prioridade. Como que você deixa uma família dessa, eu estou repetindo, que a gente fica indignado. Quando eu fui colocar essa família com essa criança lá nesse conjunto, eu falei, mas ela está no cadastro único? O rapaz falou assim para mim, um funcionário do setor de habitação, falou, não, infelizmente essa família nem no cadastro ela está. Então essa família tinha que ter sido prioridade. Então, não tem mais casa, mas de repente tem alguma coisa aqui, uma desistência e tal, ou algum problema no cadastro, então eu preciso de identificar onde estão essas famílias. Já pedi os CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, para poder fazer algum levantamento se tiver alguma família em risco. Se for uma grande quantidade, né, a gente vai no governo do estado, vai no governo federal solicitar mais casa para Itiutaba. Por exemplo, o Joedes Marques, que é um grande companheiro nosso e parceiro, né, assessor. Está aqui direto, né? Está aqui direto. Ele foi assessor, né, lá da presidenta Dilma, do Lula, ajudou muito Itiutaba, ajudou muito o FUED na administração anterior dele em 2005. Nós devemos muito ao Joedes Marques. E ele é um grande companheiro nosso de novo. Ele vai assumir, inclusive, agora, depois quero trazer aqui ao vivo ele para você entrevistar ele, vai continuar sendo parceiro, vai ocupar um cargo aí no Estado, tá certo? Vai fazer esse trabalho aí com os municípios. Ele já pediu para a gente olhar uma área, para mim olhar uma área, para ver se ele consegue aí umas casinhas aí para nós. Eu pedi para ele 500 casas pela Coab. Então, eu e o prefeito já está fazendo levantamento para a gente ver a possibilidade. Nós sabemos que o Estado não está numa situação boa, né? Estadual, federal também. Quer dizer, a gente sabe da crise que está aí, né? Os recursos cada dia diminuindo mais, mas a gente tem que trabalhar, não podemos ficar falando em crise. Então ele me garantiu o seguinte, faz um levantamento que a gente vê a possibilidade de a gente conseguir algumas casas para a Coab. Eu selecionando essas famílias, se a gente conseguir essas 500 casas aqui,
a prioridade será as famílias que estão em situação de risco. Renato, existe um problema, e isso há muito tempo, com relação à triagem. Inclusive as pessoas estão falando disso aqui nos comentários. Eu acho importante a gente trazer esse assunto, já que você agora é o secretário. Existe esse problema com a triagem das famílias. Às vezes a pessoa que ganha casa, ela pega, reforma e vende. Ou ela apenas vende ou coloca plaquinha para vender, e isso causa toda uma revolta na sociedade, levando em conta que várias pessoas, como você acabou de citar, são pessoas que realmente mereciam a casa e iriam ficar com a casa. Isso causa uma revolta. Como resolver esse problema da triagem, que já vem há muito tempo e eu enxergo até como um problema crônico? Na verdade, o problema da triagem agora não dá para a gente resolver, porque os conjuntos as pessoas foram todas selecionadas, a gente só vai entregar. Mas foi um erro desde o início. Teve muita proteção política, tá certo? Muito padrinho, né? Gente que foi beneficiada porque tinha padrinho, pedido político. Então foi um erro desde o início. Sempre mentiram para a população. O pessoal vinha aqui da secretaria, não vou falar nome, mas falava que quem selecionava as famílias era a Caixa Econômica. Isso foi dito, não. Isso foi dito por várias pessoas da administração pública. Você não precisa citar nome, mas todo mundo falava isso da administração Exatamente. pública. Inclusive a secretária, quando esteve na Câmara, né, e falava isso. Na verdade, isso não é verdade. Quem selecionou e quem selecionava as famílias para encaminhar para a Caixa era a Prefeitura. Inventaram um tal de um programa lá, tá certo? Eu não sei se é porque estava sobrando dinheiro e aí tinha que gastar com alguma coisa, inventaram um programa de uma pontuação, tá certo? Porque fulano de ponto, tem isso, tem aquilo ali e tal, e coloca no sistema. Nada. A casa era para quem eles queriam. Quem tá seleciona? Quem seleciona? Tinha os pedidos e depois o programinha ajudava, colocava os nomes e colocava lá. Tá certo? Então quer dizer que não é responsabilidade da Caixa, é responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento. Na ocasião, claro. Se hoje existisse um novo programa, quem seleciona é a Secretaria de Desenvolvimento Social. Toda vida. Saber. Mentira para a população, certo? Para tirar a responsabilidade. Então, assim, quem sempre selecionou foi 800 casas, selecionava na secretaria esses 800 nomes e encaminha para a Caixa. Aí tem um outro processo, né, que é a aprovação ou não do cadastro, para ver se a pessoa já fez algum financiamento, se está dentro dos critérios e tal. Então esse programa, ele filtra a questão da renda, que me parece que é R$ 1.800, né, o limite lá. Então, assim, não foi transparente, tá certo? Foi importante para Ituiutaba? Foi importante. Porque esses conjuntos, né, quem ganhou esse projeto aqui, o prefeito da época foi Ed Dib. Em 2008, o ministro Padilha esteve aqui em Ituiutaba, tá certo? Quando o Fued era prefeito ainda, ele falou: Fued, nós vamos atender Ituiutaba inicialmente com 3.000 casas populares. E eu participei disso porque eu estava no departamento social, na época era departamento social, e a gente fez o levantamento, né, da demanda, né, de quantas pessoas. Na época a gente ficou assustado, né, porque a demanda era 7.000 casas, né? Então, assim, a gente não sabia que era tanto assim. Então, assim, a gente viu que realmente precisava. Deixamos tudo pronto, selecionamos algumas famílias, inclusive essas famílias do Tupã Doido, essas 84 casas, foi no mandato dele, veio e aí fez, né? E aí a gente volta no problema social de novo, que a gente estava conversando, que é o problema do transporte. Para que fazer as casas distantes? Olha o Jardim Europa 2, tá certo? Quem teve a ideia de fazer aquele projeto lá no Jardim Europa 2 é porque não gosta da população, tem raiva da população, Josiane quer excluir a população. Josiane está perguntando aqui: meu genro está com 96 pontos, ele tem chance de ganhar uma casa, Renato? Então, assim, era o que o Renato estava explicando, esse sistema de pontos que joga lá, isso é uma bagunça terrível. Meio furado, tá certo? Mas ajuda um pouquinho. Eu não vou falar que tem chance, igual eu te falei, nós não temos mais casas. E a administração anterior deixou toda a lista pronta. Então, quer dizer, já foi encaminhado para a Caixa Econômica. Para que as pessoas que chegaram agora, agradecer a audiência de todo mundo, pessoal que está comentando tudo, pessoal que está chegando agora, no próximo dia
27. No próximo dia 27, o Renato vai em Uberlândia para poder fazer uma reunião com um cidadão lá, e aí ele vai trazer de forma oficial qual que é a previsão de entrega, se tem essa previsão de entrega, se já tem a empresa. Daí, isso, já tem a empresa para poder finalizar toda a infraestrutura do bairro, enfim, para que as pessoas entendam. É isso, Renato? Exatamente. Não só a infraestrutura, não dá para falar em previsão, mas as casas, né? Porque isso, na verdade não terminou as casas ainda. Então, voltando um pouquinho, só no Jardim Europa 2, quando a gente fala isso, ninguém é contra o conjunto tal, habitacional. É porque a gente vê o sacrifício que hoje a população está tendo. Por quê? O problema do Jardim Europa 2, tem tanto lugar na cidade para fazer, agora lá não tem nenhum acesso, não tem uma ponte. Você tem que sair da cidade e entrar numa rua escura, tá certo? Rua escura, que não tem iluminação, não tem nada, e foi feito dentro do mato. Tá certo? Cercado, né? Foi dentro do mato. Cadê o acesso que tinha que ter? Só não teve um isso. Acesso lá, não, o acesso ainda escondido. Você tem que ir entrar, né, pelo canto, pelo mato, vamos dizer assim, e depois entrar. E o transporte? Tá certo? Pô, cadê a farmácia que está ali próximo? Quer dizer, está bem distante. Então, tinha que ter pensado nisso. Cadê o PSF? Né? O transporte coletivo, por exemplo, o transporte, na campanha, eu andei em todos os bairros, principalmente naqueles conjuntos lá. A maior reclamação era o quê? Uai, o ônibus passa aqui só tantas vezes por dia, ou quando não passa. Tem bairro que fim de semana não passa, tá certo? Então, quer dizer assim, não preocupou isso, não teve uma visão, tá certo? E isso no futuro, se a gente não resolver esse problema, isso vai ser um problema sério, problema social sério, tá certo? Porque é importante, casa o que adianta a cidade crescer e não desenvolver? Porque o administrador pode bater no balão, que o Taba cresceu nos últimos anos. Não adianta você crescer, tá certo? Não adianta você fazer uma casa com 10 quartos, né? E você não ter o que colocar dentro dela. Não é isso? Para que vai usar aqueles cômodos ali? Então, quer dizer, não adianta crescer e não desenvolver. Tiutaba, eu concordo, ela cresceu, só que ela não desenvolveu. No dia 28, podemos remarcar uma entrevista aqui para dar uma resposta para a comunidade? 28 é sábado. Aliás, dia 27 mesmo, se você quiser. Não, é às 10h30 da manhã, às lá em Uberlândia. Às 10h30 da manhã. Em Uberlândia. Então fica para segunda. Ou à tarde, né? No dia 27 à tarde. Às 6 horas da tarde, pode ser? 5 horas da tarde, tá certo. Então fica confirmado assim, para você que chegou agora, como eu disse, a audiência muito boa, as pessoas querem saber dos novos residenciais, Nova Itiutaba 2 e 4, o Renato vai em Uberlândia, ele procurou, segundo ele, a Caixa aqui, que indicou para ele para um outro cidadão em Uberlândia e o outro cidadão indicou para outro, enfim, estão jogando o secretário de desenvolvimento. Agora ele vai dia 27 em Uberlândia, que dá numa sexta-feira, e aí no mesmo dia 27, na parte da tarde, às 17 horas, ele vai estar aqui no Pontão em Foco para passar para vocês as informações que ele recebeu dessa ida lá em Uberlândia, desse cidadão, por nome? Ângelo. Por nome Ângelo, que vai falar sobre essa entrega dessas casas aí, já que 90% está pronto, mas ainda falta 10% e não tem a empresa para finalizar, não tem a empresa para finalizar. Gente, não é de rir, mas é trágico mesmo a situação. É o Brasil. A situação do nosso país é trágica. Temos uma grande quantidade de residências lá para poder ser entregue, as pessoas precisando, e aí fica esse rolo. Renato, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a você, até te convido, você e sua equipe, quiser participar hoje, às 13 horas, eu estarei indo lá, né, no conjunto, para ver a situação das casas, se realmente é 90% mesmo, né, que se está faltando só 10% para ser concluída essas casas. Então, para ver se tem a segurança, como é que está, se não mexeram em nada. Então, assim, eu quero dizer para a população, eu estou à disposição, eu fico na Secretaria de Desenvolvimento Social todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 horas até, não vou falar 5h30, que tem dia que eu saio 8, 9 horas da noite, mas é para isso que fomos eleitos, né, e para isso que também o prefeito nos confiou em assumir aquela Secretaria de Desenvolvimento Social. Talvez seja uma das mais importantes. Uma das mais importantes, eu acredito que o social e a saúde. E dizer a todos que a gente está à disposição.
né? E só para finalizar, Adeline, dizer que nós temos hoje 4 CRAS, as pessoas podem procurar o CRAS. Eu quero aproveitar essa oportunidade de dizer, você que recebe o benefício do Bolsa Família ou não recebe ainda o benefício do Bolsa Família, procure os CRAS, né? Se você recebe, vai fazer o seu recadastramento, você pode correr o risco de perder o benefício. Então procura o CRAS do bairro Natal, que fica na Rua Zero, tem o CRAS do bairro Alvorada, temos o CRAS do bairro Ipiranga, que fica na antiga fábrica de farinha, nós temos o CRAS do bairro Brasil. Então assim, fica bem localizado, podem procurar. Horário comercial, tá certo? A prefeitura hoje já está em horário, né, comercial, em novo horário para atender melhor a população. Então, qualquer dúvida, procure os CRAS, você que recebe o benefício e você que ainda não recebe o benefício. Se você já tem a sua casinha e não recebe o benefício, é necessário você atualizar o cadastro. Então, não deixe de procurar o CRAS para que você não possa aí no futuro ter algum problema, né, de perder algum tipo de benefício. E aproveite conhecer os CRAS, as oficinas, os novos projetos, que em breve nós estaremos aqui anunciando esses novos projetos que não vai beneficiar não somente os adultos, idosos, mas também a criança, o adolescente. O mais, eu quero agradecer a todos e deixar aí à disposição de todos vocês. Muito bem, agradecer a audiência de todos vocês. Só responder a última pergunta aqui da Viviane Veríssimo, que está falando assim, quando vai entregar o 9 Tuiutaba 2 e 4? A entrevista foi inteiramente e exclusivamente sobre esse assunto. Você deve ter chegado agora. No dia 27, o Renato vai em Uberlândia, vai falar com um determinado cidadão lá que é o responsável pela Caixa e vai passar esses dados para ele. No mesmo dia 27 já está marcado uma entrevista aqui no Pontão em Foco para ele dar esses dados. Se existe uma previsão, se existe algo concreto para passar para vocês. No mais, muito obrigado a vocês pela audiência, obrigado Renato pela entrevista. Pessoal, qualquer hora dessa a gente volta, dia 27 tem entrevista novamente com o Renato. Pontal em Foco, informações em tempo real. Pontal em Foco, informações em tempo real.